Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando aspirador na casa, fazendo crossfit, estudando o funcionamento do ChatGPT, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o 3º episódio da série especial sobre o gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. O podcast é editado com aquele carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas pessoas mais queridas do mundo, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Elas estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC, nos proporcionando a oportunidade de fazermos esses episódios aqui todas as semanas. E aí, falando nos apoiadores, esse mês de outubro ficamos muito felizes por lembrar que comemoramos 3 anos da campanha do Apoia-se. Ficamos muito contentes, muito honrados e também um sentimento duplo de motivação e de preocupação, pois não estamos fazendo esses materiais somente por nós, mas pelo compromisso com vocês que nos ajudam tanto. A motivação que temos com o apoio de vocês é muito clara. E aquela preocupação de fundo vem do senso de responsabilidade. Será que essas pessoas concordam que estamos fazendo melhor? Será que elas querem outras coisas? Mas no fim as alegrias superam de longe as angústias e a esperança coletiva por um mundo melhor supera de longe o medo de não agradar. Enfim, estamos muito contentes por esses 3 anos juntos com vocês, apoiadores e apoiadoras. Tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda muito, mas especialmente pela consideração com a gente, de voluntariamente vocês quererem contribuir com o crescimento de todo o mercado, de acreditar que estamos legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco ajudando a debater assuntos técnicos e não técnicos, a dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, a construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado pelos 3 anos. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental e tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 patrocinadores que nos alegram muito por 2 motivos. A ajuda financeira, que nos permite estudar, discutir, ler, falar, elaborar os episódios todas as semanas, e pelo orgulho de termos 3 empresas desse quilate querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E aproveito para anunciar que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso tem a duração de 1 ano, com aulas online às terças ou às quintas à noite, uma vez por semana, ou terça ou quinta, e aulas aos sábados, o dia inteiro. Essas aulas aos sábados, o dia inteiro, é mais ou menos 60% presencial e 40% online. Então, 60% dos sábados é presencial no campus Santo Amaro do SENAC e 40% será online. Esse curso é focado em remediação de áreas contaminadas, é claro, E quem tem interesse nesse tema, remediação dentro do GAC, consulte o site do SENAC, sp.senac.br, procure pós-graduação, área de meio ambiente e venha estudar conosco em 2024.
Bom, essa série aqui é de episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto, mais direto, é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos no Senac, na ABNT, nas reuniões da ESAS, em outros fóruns, outras universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios mais curtos, mais técnicos. Especificamente sobre essa série, ela tem o objetivo principal de falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Como eu falei aqui nos outros episódios, reconheço que já falamos muita coisa aqui na parte técnica, né, sobre investigar a UNEPL, basicamente centrando na ideia de que não devemos instalar poções. Poção é aquele poço com 3 metros de seção filtrante não afogado. Isso não está correto para a investigação de áreas contaminadas com a UNEPL. Mas aqui nos estudos ECD achamos que chegou a hora da gente consolidar essas ideias e deixar tudo num só lugar. E esse lugar vai ser essa série aqui de episódios falando sobre o gerenciamento de áreas contaminadas com hidrocarbonetos. O objetivo mais específico para a criação dessa série foi quando percebi que muito trabalho já foi feito em postos, mas boa parte não foi feito da melhor forma, se olharmos com o olhar de hoje, é claro, né? Mesmo com muitos casos de postos de combustíveis tendo sido encerrados. Percebi também que conceitos que parecem básicos hoje, como o que é fonte, o que é pluma, o que é UNEPL trapeado, fase residual, saturação, molhabilidade, não estão totalmente incorporados no repertório dos profissionais do GAC, que aí no fim acabam fazendo aquela receita de bolo anticientífica. Instalação de poções, ver se junta a fase livre nos poções, se juntar a fase livre no poção, precisa colocar o MPE, e se não juntar, se não precisar colocar o MPE, monitorar fase dissolvida, restringir o consumo de água subterrânea e tchau mesmo, sem realmente avaliar o problema. Em resumo, achamos que tem muita coisa que precisará, em um momento breve, ser reavaliada, ser corrigida. E acho que esse é um bom momento, porque esse assunto está sendo muito discutido pelo Brasil afora, em outros estados, outros órgãos ambientais estão se debruçando sobre a questão dos postos de combustíveis. Então, nesse caso, creio que podemos, e mais ainda, creio que devemos dar a nossa contribuição para o que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos. Bom, no primeiro episódio da série falei sobre a história da preocupação com a contaminação decorrente de vazamentos de hidrocarbonetos no solo. Falei sobre o programa UST dos Estados Unidos, que baseou os procedimentos iniciais de reformas impostos e de investigação dos passivos ambientais. Isso no Brasil iniciou na Câmara Ambiental do Petróleo em 1996 e acabou culminando com a Resolução CONAMA 273 no ano 2000, que efetivamente regulamentou o licenciamento ambiental de postos, e isso foi o grande Big Bang para o GAC aqui no nosso país. No segundo episódio falei como o hidrocarboneto efetivamente contamina o meio, o solo e a água subterrânea. Quais são os processos que ocorrem tentando olhar mais no nível micro, mais para os poros do solo, para ajudar todo mundo a entender por que devemos mudar o entendimento, as abordagens e até as metodologias de gerenciamento, de investigação e de remediação dessas áreas com hidrocarbonetos. Agora, nesse terceiro episódio, começamos o processo de investigação das áreas contaminadas. Obviamente, isso começa com uma avaliação preliminar. Uma preliminar deve identificar as substâncias químicas de interesse e todas as fontes suspeitas, potenciais e primárias. Para o caso específico de postos, TRR, base e outras áreas com hidrocarbonetos, há algumas fontes muito conhecidas, como bombas, tanques e tal. Mas como há muitas fontes potenciais, eu diria até fontes suspeitíssimas, que são escondidas nos postos de combustíveis, precisamos ter um olhar mais atento. E essa não é exatamente a minha área de atuação, então resolvi convidar um amigo que entende muito de equipamentos de postos para falar com vocês sobre esse tema. Esse profissional é o Felipe Nareta, ele já foi entrevistado por mim no episódio 44 aqui. Ele é engenheiro químico, o que lhe dá uma vantagem no entendimento dos processos, dos postos. Ele também é sócio-diretor da SafeSet. SafeSet é uma empresa sediada no Paraná, mas com atuação em todo o território nacional, que atende justamente postos, bases, sistemas retalhistas, fazendo assessoria técnica, ou seja, fazendo uma interface entre o empreendedor e a consultoria. Então, espero que vocês gostem e que aprendam. Fiquem agora com as palavras de Felipe Nareta. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com outro convidado ilustre, o Felipe Nareta. E hoje é um episódio que não é uma entrevista, porque ele já foi entrevistado aqui no episódio 44, então se vocês quiserem conhecer toda a história do Felipe, é uma história muito interessante. Ele participou aqui do episódio 44. Mas hoje nós estamos nessa série, o terceiro episódio da série GAC em áreas com hidrocarbonetos, onde a gente tenta falar como deve ser feito o gerenciamento de áreas contaminadas em áreas de postos de combustíveis e outras áreas que têm hidrocarbonetos.
essa é uma área que ele é um especialista e eu não, que é encontrar as fontes, onde pode ter vazado, as fontes primárias, as fontes suspeitas, as fontes potenciais, em uma área que armazena ou distribui, ou os dois, né, combustíveis. Tá? Então o Felipe está aqui para nos ensinar hoje, dentro dessa série de GAC em hidrocarbonetos. Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo novamente aqui ao podcast. Opa, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de participar aqui novamente, poder contribuir um pouquinho mais para o nosso mercado, para o GAC, para difundir conhecimento, que, né, a potência que podcast, a newsletter e tantas outras ações têm é inegável. Eu uso, meus colaboradores aqui da SafeSet usam, eu mando para colegas também olharem quando eu vejo alguma coisa que às vezes está passando na minha frente, aquele tema, pego e envio. Então eu fico muito feliz de poder participar disso, poder ajudar ainda mais esse mercado de postos que, né, é bem amplo, né, no Brasil, se não o mais amplo ainda, né, por Sim. ser o mais tradicional dentro das investigações e remediações. Pô, que legal. Felipe, para a pessoa não vai revisitar o episódio 44 inteiro, talvez, né? Mas conta aí então, você é o Felipe Nareta, você fica no Paraná e você é o sócio de uma empresa, a SafeSet. O que faz a SafeSet e o que está acontecendo hoje com ela? Isso, hoje sou sócio da SafeSet Serviços Ambientais, tem matriz em Curitiba, no Paraná, né? Já fui do órgão ambiental no passado, minha história começou lá, trouxe todo o conhecimento, aplicação de normas, termos e as experiências que eu tive, né, lá dentro para a empresa hoje, que tem como foco ser uma assessoria técnica de engenharia voltado para o mercado de combustíveis. A gente atende postos, atende bases, TREs, pontos de abastecimento, então toda a cadeia que envolve combustível a gente atende, fazendo a questão dos levantamentos estruturais, ou seja, a avaliação das fontes primárias, dos sistemas de controle por completo, os monitoramentos que têm que ser feitos, a continuidade da gestão de condicionantes ambientais, sejam voltados ao gerenciamento de áreas contaminadas ou sejam voltados a outros aspectos que postos têm aos montes, né? Um Sim. dos setores mais normatizados dentro do Brasil, né? Seja com os termos de referências propriamente ambientais, com ABNTs, NBRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho também influenciam em alguma questão. Então, a SafeSet é um terceiro olho, melhor dizendo, né, do empreendedor na tomada de decisão a partir das constatações que a gente faz em vistoria, do gerenciamento, né, para o empreendedor sobre escopos técnicos, orçamentos, dos serviços que vão ter que ser executados, né, naquele posto, sejam obras, reformas, ampliações, ou, né, o nosso foco hoje aqui, o gerenciamento de áreas contaminadas, para direcionar, de fato, uma resolução daquele caso, numa tomada de decisão que seja assertiva para aquela situação, e, né, a gente tentar evitar ao máximo que se repita os status quo que a gente vê aí pelo mercado de ligar bombeamentos sem investigação e por aí vai. A gente tenta ajudar nesse cenário e conectar essas pontes para tentar mostrar uma visão completa para o dono do posto do que precisa ser feito, que está pendente. E é importante, a SafeSet não faz a investigação, a remediação, né? Ela não faz os relatórios de gerenciamento de áreas contaminadas. Ela é a assessoria do empreendedor, é isso? Do empreendedor, perfeito. Então, a gente vai participar ali desde da elaboração de uma segunda opinião, por exemplo, para avaliar como que foi feito até o presente momento os estudos, para que caminho que está indo, ou se não está indo, tomada de decisão para, né, orçamentos técnicos, avaliação disso, e depois o acompanhamento da execução dos trabalhos de campo, quando tiver o relatório, toda a revisão disso, antes de uma questão para o órgão ambiental, tentar passar para o dono do posto de maneira mais, às vezes, simplificada dentro do conhecimento técnico que a gente tem, que de fato está acontecendo, né? Eu falo assim, simplificar o que é difícil. Sim, né? Sim. A gente é fácil, mas para quem está
com o interesse de vender combustível, né, Sim, Marcão? pois é. É muito difícil entender. Às vezes a pessoa pode achar que aqueles termos ali estão mais para impressionar ela do que, de fato, para alguma solução Sim. em si. Então, como a gente tem essa isonomia de não executar Uhum. o serviço, a gente foca na questão dessa transparência e dar continuidade no gerenciamento de áreas contaminadas junto com as empresas de geologia. Então, você falou agora da empresa de geologia, eu me lembrei também do detalhe. Quando a gente falar aqui nesse episódio especificamente empresas de geologia, nós estamos falando dos responsáveis técnicos por estudos em áreas contaminadas, né? Só Isso, para... as amplas e variadas fases do gerenciamento que vão e voltam, Sim, sim. que dependem de atualização dos seus modelos conceituais. Então, essas são o que eu vou chamar aqui de empresas de geologia. Bom, Felipe, tem uma pergunta aqui desse episódio, a pergunta é simples, a resposta é bastante complexa, mas a pergunta é simples. Como é que eu acho a fonte primária, a fonte suspeita, a fonte potencial em uma área de distribuição, armazenamento, venda de hidrocarbonetos de petróleo? Nos outros episódios aqui a seguir nós vamos falar de como investigar El Nepo infiltrando, falei no episódio 2, né? No episódio 4 devo falar de investigação e tal, mas antes de eu entrar furando ali, coletando solo e tal, onde eu vou furar, né? Então, onde coletar a amostra, onde é a fonte primária em um poço, o que a gente tem que olhar antes de começar a sair furando? Perfeito, é uma pergunta super, super boa e que eu vou passar aqui para o pessoal. Então, primeira questão que é importante a gente entender no posto de combustível, por mais que até hoje não inventaram um jeito de armazenar e vender combustível, transferir, melhor dizendo, com bomba e tanque, existem diferenças que são importantes a ser dito, existem sistemas de armazenamento diferentes. Uhum. Hoje, no Brasil, basicamente, os sistemas subterrâneos, principalmente de combustível, que a gente usa o acrônico SASC, Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis, eles são, de maneira majoritária, trabalham com pressão negativa, em quase toda a amplitude do sistema, seja na sucção, seja na descarga, seja no transporte da descarga quando deslocada até os tanques, no respiro. E, basicamente, nesse sistema, a única parte que trabalha com pressão positiva é ali na questão entre o filtro, quando eu tenho o elemento filtro que faz a filtragem do óleo diesel, seja S10 ou S500. Essa seção trabalha com pressão positiva. E um outro sistema de armazenamento, que basicamente é muito mais comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil são poucos casos, não foi um tipo de instalação que pegou muito aqui, que é o sistema de pressão positiva, onde, ao invés de eu ter um rotor na bomba succionando o líquido que está no tanque, eu tenho, na verdade, no tanque uma bomba submersa que faz a pressão positiva até as bombas, que, na verdade, nem se chamam bombas nesse sistema, se chamam simplesmente dispenser, e, consequentemente, todo o sistema trabalha com pressão positiva e tem algumas características diferentes por conta disso. Então, essa é a primeira diferenciação que é importante se ter, com qual sistema você está trabalhando. Por que é importante essa diferença, primeiro, de sistemas em relação à pressão? Por conta da bomba em si. Notadamente, nas vistorias que eu tenho, nos acompanhamentos, desde a época, na verdade, do órgão ambiental, a diferença, por exemplo, de problemas de vazamento, indícios de vazamento no bloco do motor, na unidade medidora, que são sistemas que fazem o controle de fluxo dentro da bomba, regime de combustível propriamente dito, que são diferentes quando um sistema de pressão negativa ou pressão positiva que é bomba submersa. Por quê? O de pressão positiva, toda a força, o trabalho, está na bomba submersa que está na boca do tanque, na boca de visita que a gente fala, fica de fato dentro ali acoplado ao tanque. Consequentemente, toda a força de trepidação e possibilidade de vazamento é muito minimizada nesse sistema, porque a bomba não tem o trabalho de ter um rotor nela e, consequentemente, ter trepidação. É notável a questão do quanto menos vazamento você enxerga nesse sistema. Isso é um ponto importante de diferenciar, que o pessoal faz muitas em empresas, abrir a saia da bomba e ver o que eu tenho embaixo da bomba, que é o SAMP, que é a contenção plástica que existe.
provavelmente não vai ter indício, não vai ter nada, e daí cai naquela máxima que é importante eu já tirar um pouco da cabeça das pessoas, não olhar só numa vistoria prévia para fazer investigações, remediações, por aí vai, só onde tem combustível. Você tem que entender o que tem ali de baixo. E daí eu vou aprofundar mais para frente. Mas esse é o primeiro recado que eu dou. Então, você vai no sistema de pressão positivo, você não vai ver basicamente nada vazando nas bombas, você fala, não, tá tudo bem, não vou fazer nada. Certo. Entendeu? E daí vai para o outro sistema de pressão negativa, que a bomba realmente vai succionar com o motor, por conta de todo esse movimento de trepidação que ela tem, dependendo como a bomba às vezes não foi tão bem instalada, ela está trabalhando no máximo ali da vazão dela, ela vai trepidar mais ainda, e daí vai ter vazamentos aos montes. Esse é um primeiro recado. E outro, descendo a escala, né, estou nas duas pressões ainda, Sim. descendo a escala, indo agora para tipos de descarga. Né? Basicamente, no Brasil, desde que os tanques, na virada de 99 a 2000, começaram a ser, de fato, tanques jaquetados, com parede dupla onde a interna é de aço, eu tenho a externa com resina, né, fibra de vidro. Desde quando isso aconteceu, eu tinha a possibilidade de fazer 2 sistemas de descarga. O de descarga local, onde, de fato, o caminhão-tanque vinha abastecer, parava em cima do tanque de combustível e colocava o bocal, o mangote, ali dentro, para descarregar naquele compartimento, o diesel, a gasolina, o etanol e por aí vai. Só que também existia um outro sistema, e aí vai um alerta muito importante, um sistema que vai ser muito parecido com o próximo que eu vou falar, e às vezes as pessoas confundem, que é o sistema de descarga à distância. O que é o sistema de descarga à distância? Alguém falou assim, não, o problema das contaminações em postos é porque o caminhão fica parando em cima do piso, esse piso com o peso e o trabalho da movimentação do solo e do próprio piso por conta do caminhão em cima racha, eu tenho fissuras, rachaduras ali, então quando eu vou descarregar eu tenho risco de ter algum problema de infiltração, se a operação não for tão cuidadosa. Então vamos fazer uma descarga que seja um pouco mais longe, não fique em cima do tanque, para ser uma descarga que fique isolada, e ela se chamou descarga à distância. Só que essa descarga à distância, Marcão, ela tem um grande problema que o pessoal, à época que criou, não observou, e que é um ponto muito grande de importância para investigações quando identificar esse tipo de sistema. A questão da tubulação que saía dessas descargas que estavam isoladas e entravam dentro do tanque, dentro do centro do tanque, elas tinham um grande problema. Essa conexão para entrar dentro do tanque, ela unia por um T metálico que ficava fora do santo, fora daquele dispositivo de contenção plástica. Ou seja, era ferro galvanizado, ou algo muito parecido, direto no solo, rosqueado, e que volta e meia também sofria com trepidações. Ou seja, era ótimo para vazar, entendeu? Era perfeito para vazar. É o principal suspeito aí. É o principal suspeito. Então, assim, pegou um sistema de descarga à distância, você não tem informações como estava, por exemplo, os cuidados ambientais, como estão os cuidados ambientais, se não foi feito nenhum tipo de teste de pressão, que a gente chama de laudo de estanqueidade, para avaliar realmente nas pressões que são exigidas de ali 5, 25 PSI, realmente tem isso, você tem um laudo que aquilo ali está estanque, coloque aquilo ali como uma área que tem potencial, sim, um potencial grande de acontecer, por conta da forma estrutural como ela foi instalada e o quantos anos aquilo provavelmente vai estar em contato direto com o solo, passando combustível constantemente. Tá? Então, descarga à distância, liga o alerta, é um ponto importante. E aí, se ele teve um dia a descarga à distância, precisa ser avaliado, né? Porque hoje não é, mas já foi, e aí isso é um suspeito. E assim, Marcão, como é algo assim do começo dos anos 2000, e o regramento da maioria dos estados do Brasil varia a validade dos tanques entre 25 e 30 anos, né, a validade dos tanques no Brasil. Os estados que colocam essa norma, São Paulo, por exemplo, não coloca mais essa norma para tanques que são nessa nova conformidade, jaquetados de parede dupla, não exige mais.
Então, assim, existem muitos sistemas que estão ainda operantes, que vão trocar esse sistema daqui uns 3, 5 anos, entendeu? Porque esse sistema perdurou por vários anos ali. Você via bastante gente instalando até 2010, você via muito esse sistema ser instalado, então pode 2035, na verdade, e ainda pode ser esses sistemas que vão estar operantes, porque o tanque não venceu, sim. Aí o órgão não vai exigir, então o sistema também de descarga vai ficar lá operando. Mas daí, assim, depois de vários pontos, o órgão ambiental também começou a entender que, nossa, fura aqui, manda, né, sondagem ou faz um post-monitoramento ajusante ou qualquer outra ferramenta, dava problema, a ABNT também foi vendo essa questão e aí houve uma mudança em 2019 da norma de instalação, é até uma norma super importante que baseia como instala posto no Brasil, que é a norma 16764, que o sistema de descarga à distância foi banido, né, não pode mais, nem o de descarga local também, não pode mais ter descarga local em cima dos tanques, tanto que mudou a norma de fabricação de tanques, você não tem mais a boca de descarregamento nos tanques que são fabricados de 2019 para frente, com uma boca de descarregamento de 4 polegadas direto no tanque, não fabrica mais. Vem um sistema novo, e que o nome às vezes as pessoas trocam, se chama sistema de descarga o quê? Deslocada. Por que é o sistema de descarga deslocada? Visualmente é igualzinho à distância. Você vê as descargas num piso canaletado isoladas do tanque. Então você olha assim, você não sabe diferenciar se é descarga à distância ou se é descarga deslocada. Como que você diferencia? Você tem que abrir, de fato, a boca maior do tanque, a tampa maior ali de câmara de calçada, né? A gente chama de boca de visita, e olhar dentro do SAMP. Se eu olhar dentro do SAMP e eu identificar um joelho metálico de 4 polegadas, pode ser rígido ou sanfonado, isso é um sistema de descarga deslocada. Realmente é um sistema de descarga deslocada, porque eles resolveram aquele problema da anterior, da conexão metálica ser fora do SAMP, metálica e rosqueada, é uma conexão que fica dentro do SAMP e entra direto no tanque. Então resolveu-se esse problema nesse novo sistema, entendeu? Mas tem que abrir o tanque. Ninguém vai adivinhar só olhando que tem uma descarga longe do tanque, você vai falar, não sei se é distância ou deslocado. Então, esse é um ponto assim que eu falo dessa explicação de diferenças de descargas, por que é importante, entendeu? Descarga de distância é problema, é BO. Todas até hoje que eu acompanhei de fundo de cava, Marcão, estavam totalmente corroídas, totalmente corroídas. Então, quanto combustível não vazou nesses anos, entendeu? Legal, então nós temos aqui de suspeitos a bomba, essa conexão aí na descarga à distância, obviamente os tanques, né? Os tanques são sempre suspeitos. O que mais, Felipe, que tem para você olhar com atenção? Né? Dos tanques, e depois eu vou voltar nas bombas ainda, dos tanques, o que é importante ainda ver? Ainda vão ter tanques, que nem eu disse, os sistemas antigos, né? Porque ainda está no prazo da troca, e daí tem algumas regiões que também é importante o pessoal começar a olhar com mais atenção. E é a parte onde, principalmente, tem o maior grau de possibilidade de risco de um vazamento, uma infiltração, melhor dizendo, que é a descarga. O pessoal olha a descarga, só abre o compartimento e olha só se tem combustível. Não é isso. Pense que todos os sistemas de poços, ou a maioria dos equipamentos, tem sistemas de controle embarcados, que são os SAMPs, são os SPIOs, que são colares, né, em polietileno de alta densidade, que são mini reservatórios para conter eventuais vazamentos. Então, você vai numa descarga, olhou uma descarga, olhar ela com carinho e ver, será que ela não está rachada? Será que na base dela, que é onde desce o tubo de enchimento, que vai rosquear lá no tanque, lá embaixo, para entrar o combustível dentro do tanque, será que aquela base da descarga não está com alguma avaria, não está com espaçamento? Eu já peguei e coloquei uma mão assim, dentro de um spil de descarga. Então, imagina a facilidade se alguém errar algum movimento quando está descarregando e esse líquido cair ali, com certeza uma parte cai dentro do reservatório, que era para cair, mas outra parte vai direto para o solo. Aí linka com outro ponto de acesso a um documento super importante, que eu sei que ainda não é todos os estados que infelizmente cobram, mas aqui no Paraná cobra, até quando eu era do órgão, eu que exigi isso, porque também foi importante. Era o teste hidrostático, que é um teste simples com água,
que deve ser colocada de maneira variável, se é no SAMP da bomba, no SAMP do filtro ou nas descargas, mas sempre acima do último anel de vedação que você tem. E você vai avaliar de fato a estanqueidade de todo aquele compartimento de controle que foi comprado, adquirido, instalado para esse propósito, se ele está cumprindo isso ou não. Então, assim, se você pega um teste de hidrostático, daí começa a levantar suspeitas, não tem foto. Fala que está tudo estanque e não tem foto. Nunca foi feito um teste hidrostático nesse posto. Ligue 2, 3 alertas. Entendeu? Porque, assim, você vai estar fazendo uma investigação desse tradicional no tanque, numa borda, fazendo lá nas bombas, na pista, que às vezes é o foco muito grande do pessoal, e vai estar ignorando totalmente essa situação e sabendo que no momento que você está fazendo a investigação vai chegar um caminhão-tanque para abastecer e vai estar ali naquele momento infiltrando combustível incandescente. Porque você não tem essa certeza se aquele compartimento realmente está estanque ou não. E era com um simples teste de água, com 15 minutos de pré-teste e 30 minutos depois de teste, você avalia em 45 minutos, se mantém o nível da água. Se não manter, pode dizer que algum dia houve um extravasamento e depois uma infiltração por ali. E é onde acontece toda hora. Caminhão-tanque abastece o quê? Dependendo do posto, 6, 7 vezes. Sim. Entendeu? Por dia, dependendo do posto de rodovia gigante, assim, é muito abastecimento. E sei lá, caixa separadora também, o pessoal costuma dizer que é um problema, né? As caixas separadoras nos postos. Caixas separadoras de postos têm problema por 2 aspectos, Marcão. O primeiro deles, falar da estrutura. Muitos postos ainda também, por às vezes a ausência dos termos de referência claro dos órgãos ambientais, não está tão explícito isso, não tem caixas em polietileno, que é o que a norma no compartimento de placa coalescente, a norma 14605 da NBR, exige que deveria ser, são ainda compartimentos em alvenaria. Então, assim, qual é a probabilidade daquilo ali estar com uma rachadura, uma fissura, recebendo continuamente uma mistura de efluente oleoso, que esse efluente vai vir, pense, um vazamento que ocorre num caminhão, que vai chegar na pista, às vezes que o guincho da companhia, da rodovia vai trazer, vai largar ali primeiramente no posto, aí o frentista vai ingenuamente passar uma mangueira, vai ir para a canaleta, vai ir para essa caixa, em alvenaria, que não é estanque, tem rachadura. Então esse é um primeiro ponto, né, que eu falo. Segundo ponto que eu vejo mesmo nas estruturas, teoricamente, já em polietileno, com todos os compartimentos que a norma exige, né? A norma não exige só as placas coalescentes, o compartimento onde eu separo a água do óleo. Exige anteriormente uma caixa de areia, um módulo para coletar óleo e um outro módulo exclusivamente para depois fazer análise, né, de água superficial. Por mais que tenha isso, eu vejo que muitos erram no dimensionamento, porque acaba tendo mais contribuição do que a caixa foi projetada. A caixa ela deveria ser projetada para receber o quê? Água efluente da pista e da área de tancagem. E, eventualmente, quando chove, como a área de tancagem não é coberta, vai acabar vindo. Mas eu vejo em muitos empreendimentos ligado diretamente à drenagem pluvial. Então, eu faço um boom de vazão ali, eu tenho um reservatório de óleo, né? E é um dispositivo manual que, se a pessoa não abrir a válvula para ir o óleo para o coletor, vai ficar todo o óleo ali. Ele vai transbordar, a caixa muitas vezes ela não está num sarcófago, né, de cimento, ela está alocada diretamente no solo, só com pó de pedra, pronto, vai transbordar, aquele material vai depois infiltrar. Por isso que a caixa separadora, mesmo estruturalmente nova, tem que ser avaliada os indícios de vazamento, avaliado se eu tenho alguma questão, por exemplo, fazer um teste simples que a gente faz que de fato está chegando às vezes nessa caixa, Marcão, colocar água em corante, assim, só está chegando água realmente da pista ou está vindo, se hoje caísse uma chuva torrencial aqui, ia vir água da cobertura inteira, isso aqui não ia aguentar, ia transbordar e infiltrar e pronto, ia ter óleo ali, com certeza. Então, da caixa separadora, eu falo, Marcão, são esses pontos, assim, ficar atento, e também dica que eu dou. Se a caixa é um problema, ou tem suspeita de ser um problema, principalmente naquela situação ali que eu falo, em alvenaria, a pessoa falar, ela provavelmente nunca fez uma manutenção naquela caixa quando deve ser alvenaria. Recomendação que eu falo, né? Chama uma empresa especializada de gerenciamento de resíduos para fazer a sucção com um caminhão hidrovácuo, seca aquela caixa,
fala ali para a operação, né, tentar não ter novas contribuições e avalia como está de fato essa caixa. Na maioria das vezes, quando é alvenaria, eu faço procedimento, marco internamente, pronto, acho uma rachadura. Tá lá, grande, assim, gigante. Uma parte trata e vai para a rede, outra parte já vai para infiltração. Então, sim, isso que é o ponto que às vezes eu vejo o pessoal só olha a caixa, assim, abre a caixa e fecha. Assim, existe a caixa, né? Existe a caixa, mas tem todas essas outras considerações que você tem que ver para ver se ela está operacionalmente, né, adequada ou não, e a possibilidade dela ter ocorrido extravasamento na região do entorno dela. Tem coisinhas a mais que são importantes. E numa preliminar do posto, né, de posto de combustível, vou imaginar que a pessoa olhe do jeito que você está falando, olha certinho, e não encontra indício. Isso é motivo para ela não investigar aquela fonte? Porque se fosse numa indústria, ela teria que investigar, porque é uma fonte, no mínimo, potencial, né? Se você viu ali a rachadura, ela é suspeita. Mas senão ela é potencial. E se é uma indústria, deveria investigar. E no posto, como é que funciona isso? Você não viu o indício, você pode deixar para lá ou não? Não. Por duas razões importantes. Primeiro, você pegou um posto, lá, vou dar um exemplo material, pegou um posto que tem 60 anos. Ele pode estar lindo hoje. Sim, pois é. Mas assim, antigamente ele não era desse jeito. Antigamente ele tinha tanques de ferro, paredes simples, linhas galvanizadas, né, que furavam ao monte, caixa separadora em alvenaria, não tinha sistemas de controle ambiental, não tinha nada desses SPIL, SAMPs, nada disso. Então, assim, pegou um posto já mais antigo, isso já cai por terra pela idade do posto e porque todo o sistema de armazenamento de combustíveis só está no nível que está hoje, bem dizer, 2002 para frente que a coisa conseguiu melhorar. Então, é muito recente ainda, muito recente. Então, isso é um ponto. Outro ponto é que eu vou ter sempre, por mais que eu tenha um empreendimento que eu avalie a bomba, avalie os SAMPs dessa bomba, os tanques, SAMP desses tanques e por aí vai, todos esses elementos, eu vou ter um piso, ele nunca vai ser 100%. Esse posto, antes de mais nada de vender combustível, ele é um local de serviço, onde várias coisas podem acontecer no dia de um posto, né, que não são só culpa do posto, né, que eu dei o exemplo de um caminhão que bateu na rodovia, chega lá e é entregue no posto e se vire. Então, investigar com método de varredura não é um ponto de se abrir nunca, né, a questão. Claro, não fazer a malha-VOC, né, esqueçam, pelo amor de Deus, esse tipo de procedimento, mas eu tenho vários outros procedimentos, né. Aqui a gente tenta sempre indicar os postos temporários de vapor, porque é o que cabe dentro da realidade, né, dos empreendimentos e vendedores de combustíveis, né. Outras tecnologias já saem um pouco do escopo financeiro mesmo, do empreendimento diferente do industrial que você trouxe, mas assim, não dá para abrir mão, porque provavelmente eu vou ter fontes secundárias, mesmo que sejam de pequenas trincas que ocorreram vazamentos, infiltrações na canaleta. Eu tendo a ter alguma coisa porque é um posto de serviço que tem uma exposição muito grande, que não é só do combustível que passa nas fontes, nas linhas, nos tanques, que é o problema. Eu vou ter eventos acontecendo constantemente. Numa área de resíduos, por exemplo, Marcão, que uma operação sem querer está com um tambor de óleo queimado lá e acontece alguma situação durante a retirada do óleo queimado, vai dar problema. Então, por isso eu falo, não tem como abrir mão. Eu tenho realmente ter a certeza com os métodos de varredura, ter a certeza do histórico desse empreendimento, das alterações de layout, que pode não ser poucas, tem empreendimentos que mudaram, assim, tem 60 anos, mas mudaram 5 vezes. Né? Principalmente postos de rodovia, isso é muito gritante, porque a rodovia foi alargando, criando posto, foi sendo empurrado. Então, assim, não dá. Eu sempre brincava, vou usar a frase que eu usava no IAT e eu uso aqui com o pessoal da Safe 7. Não é porque eu tenho testeira bonita e um totem brilhante hoje que o posto é maravilhoso. Entendeu? Sempre tem que ter o pé atrás, sempre vai ter que fazer avaliações preliminares, avaliar o histórico, fazer fontes de varredura, métodos de varredura para avaliar fontes secundárias, para daí você investigar o quê? Se você realmente não conseguiu nenhum indício, nada, vai ter que investigar as fontes. Vai no pé dessa bomba,
vai no pé desse filtro, vai o mais próximo possível desse tanque, dessa descarga, vai ser essa questão. Você falou filtro, né? Filtro de diesel, que em geral também é bastante problemático, né? Qual é o grau de problema dele mesmo? Uhum. O que é o grau de problema do filtro de diesel? E depois eu vou linkar até com uma outra parte que volta nos tanques dos respiros depois também. Mas o filtro, assim, primeira questão tem vários tipos de filtro. Tem filtro que a gente chama filtro com balão, né, filtro prensa com armazenamento em balão. Eu tenho o filtro foguetinho, né, no português do instalador, que daí não tem um balão. Mas pense, eu tenho um balão. Esse balão, ele passa pelo elemento filtrante, o combustível, e vai sendo acumulado, e eu tenho uma boia que pode regular. Essa boia falha muito, mas muito essa boia. Então, a empresa de geologia não vê, mas a empresa de vistoria vê, que não é nem um pouco não comum de extravasar o líquido por ali. Extravasa, aí o pessoal tenta desligar o filtro, naquela correria, daquele desespero no posto, mas daí, se tiver uma infiltração ou alguma coisa ali, mais um ponto a investigar. Ele tem também o SAMP dele. Diferente da bomba, a questão do filtro é o quê? Na troca de material, porque a tubulação veio da terra, hoje, né, atualmente não é mais ferro, graças a Deus em polietileno de alta densidade. Quando ela sai do piso, ela muda para uma tubulação metálica, né, assim, e daí nessa troca de material eu tenho o SAMP. Então, não necessariamente o SAMP fica abaixo do filtro, realmente do lado. Então, a questão é como que estão as vedações, né, nesse SAMP de filtro. Como que estão os boots, que são os anéis de vedação que dão estanqueidade a esse SAMP plástico? Será que a pessoa não prometeu para o dono do posto que ia passar, por exemplo, uma linha de monitoramento, não colocou esse sistema de monitoramento, que é obrigatório pela norma, deixou a tubulação aberta? Aí o que eu falo, né, o pessoal fala, não, essa tubulação aberta, toda a linha depois ali que sai do SAMP é em PAD, não vai dar nada. Aí eu falo assim, você me garante como? Você estava na obra do posto, que você me garante que o cara não colocou, por exemplo, simplesmente porque é monitoramento, não vai passar combustível, não colocou um condulete elétrico, um corrugado normal? No momento que o combustível entrar no corrugado, ele vai dissolver e pronto. Tá ali, aí você vai ficar querendo culpar a coitada da bomba que está ali do lado. Às vezes era uma tubulação aberta no filtro, que não tá, a pessoa deixou essa espera aberta, não fechou com cap, não colocou nenhum tipo de vedação, e aí ocorreu esse evento e você nunca vai entender, né, o porquê que está dando contaminação ali, entendeu? E essa explicação vale também para o SAMP da bomba, tá? A bomba também pode ter tubulação de espera. A questão a mais é que a tubulação da bomba tem outras tubulações de automação e monitoramento, que volta e meia o pessoal faz, né, o pessoal da instalação, infelizmente, tem no Brasil aos montes, faz nas coxas, né, infelizmente, e acaba deixando tubulações abertas, não coloca as vedações adequadamente. Você não sabe, será que a pessoa teve, pelo menos esqueceu isso, mas teve a cabeça iluminada de passar a tubulação que está indo para outros lugares em PAD, ou ela falou, vou economizar aqui e vou colocar corrugado. Pronto, é um ponto de contaminação que você às vezes nunca vai entender, porque está dando contaminação no meio da pista. Está dando no meio da pista, porque foi dissolveu só lá no meio da pista, ainda ele conseguiu andar alguns centímetros ou metros ali dentro do corrugado. Nossa. Então, essas coisas são importantes. E dessa região aqui que a gente está na pista, um outro ponto bem crítico, e que era mais comum nas instalações mais antigas, mas ainda tem nas novas, que nem eu disse para ti, não tenho só a questão nas linhas de transferência de combustível, que são normalmente as linhas de 2 polegadas em polietileno, e quando elas saem da bomba do filtro, elas têm um flexível metálico, ou pode ser rígidas metálicas. Eu tenho na bomba, especificamente, automação e monitoramento. Porque eu tenho que ter automação para controlar, né, o fluxo da bomba, monitoramento porque é obrigatório por norma eu ter sensores de presença de líquido em todo o SAMP. Qualquer SAMP, seja no tanque, seja na bomba, seja no filtro, tem que ter, né, a NBR exige isso, né, já. Mas essa tubulação, vamos falar, essa linha, né, de automação da elétrica vai ser conectada num
computador central, que a gente chama de sistema de monitoramento, que vai estar onde? Na conveniência. Então, para chegar dali até a conveniência, caixas de passagem. Sim. De automação e elétrica. Quantas vezes eu já não abri caixas de automação e elétrica e tinha combustível dentro delas? Porque a pessoa não fez a vedação, né, no SAMP da bomba ou do filtro, foi por e isso foi na caixa de passagem. Nossa. E a caixa de passagem, te pergunto, vai ser tijolinho. Pois alguns instaladores que são mais precavidos fazem revestimento, colocam unidades seladoras, né? Então daí o combustível vai ali se acumular por um tempo, né? Mas assim, é outra área que às vezes o pessoal não olha, e principalmente quando essas caixas, de maneira errada, porque a norma de instalação proíbe, essas caixas estão dentro da área da pista. Por norma, essas caixas não podem existir dentro da pista, elas têm que estar fora da pista, fora da área canaletada. Mas não é incomum você ver essas caixas do lado da bomba, no meio da pista ali. Então, fora esse problema, se um dia um caminhão vazar, sim, vai lá também, entendeu? E daí você não entende por que está dando contaminação no meio da pista. É da caixa de passagem, um dia aconteceu algum evento. É bem mais difícil do que parece, resumindo. E já parece difícil, né? Já parece difícil. Mas então, aí voltando naquele ponto de documentos assim, importantes para as empresas de geologia terem, é o que a gente chama da instalação, o book da instalação, que a gente chama o as-built dessa instalação. Se você tiver acesso a isso, você vai ter acesso ao desenho de todas as linhas de elétrica, de automação, vai ter dos desenhos da movimentação e transferência de combustíveis, desde a descarga, seja deslocada à distância, direto, tanque, para bomba, aí você vai com outro olhar para o campo e para saber por que às vezes deu um problema em determinada região, entendeu? É um documento muito importante do que você só ir fazer o croquis ali de vistoria, tem 4 bombas, 3 tanques e fica só com essa imagem assim, você não sabe o que de fato tem debaixo da terra. É um documento difícil de ter, Marcão? As normas de instalação também, né? Por mais começaram lá em 2000, 2002, assim, pegar mesmo, mais atualmente, assim, 2016 para frente, que o negócio ficou um pouco mais sério. Antes o pessoal ia lá e, não, eu já sou instalador de posto há 52 anos aqui, eu faço e aconteço, e daí não tinha nada documentado. Isso dá um problema hoje para esses casos de contaminação, principalmente na fase de investigação. Você falou do respiro, o respiro do tanque, é isso? Esse é um problema Isso, também? O respiro do tanque é uma área que é muito negligenciada e agora você vão entender a questão do sentido, quanto ela é importante. Nos tanques, no sistema, seja na descarga direta, na descarga à distância ou na descarga deslocada, o tanque ele tem um volume útil, né, que ele é projetado para ter questões de segurança, né, também pela estrutura dele, mas a ferramenta que garante isso se chama válvula antitransbordamento. Uma válvula que retém até 95% da capacidade, a quantidade pode ser, de fato, colocada dentro do tanque, e ele, no momento que atingir isso, trava o abastecimento do caminhão-tanque imediatamente. O que é a questão? Em sistemas de descarga direta, quando você abre a descarga ali para ver, você vê ela bem fácil. É como se fosse um tubo concêntrico dentro ali da descarga, você vê essa auréola. O ruim é que na descarga deslocada e na distância você não vê, porque está dentro do tanque, está dentro do tubo de enchimento que vai entrar dentro do SAMP. Então é um problema. Mas por que eu estou falando isso? Muitos postos querem ganhar aqueles 1.000 litros, 1.500, 2.000 litros a mais de abastecimento, porque faz diferença ao longo do dia, querendo ou não faz na questão das variações de preço. Não coloca essa válvula. Quando não coloca essa válvula, o abastecimento vai e vai. Para onde? Só quando tira a válvula anti-transbordamento, né? Então transborda toda hora. Exatamente. E onde que vai transbordar, Marcão? O primeiro lugar que vai transbordar, muito provavelmente vai ser o respiro. Então, eu vou ter uma questão dessa pressão, eu teria no respiro só estar de tempos em tempos, durante a descarga, retirando essa coluna de ar, né, para dar espaço para o líquido que está chegando, o ar está indo, mas aí eu vou subindo, e quando vê,
Tá não tem vazando por pressão ali. suficiente para vazar e está cuspindo. Então, você chegou a ver um respiro, viu o sistema de respiro, que podem ser todos juntos, né, estarem numa única área, ou dependendo do tamanho do poço, eles estão em áreas diferentes, porque tem áreas de tancagem diferentes, dependendo da magnitude do poço. Viu indícios de escorrimento no respiro, olhou o terminal da válvula lá em cima, chamuscamento, coisas assim, pode dizer que um dia aconteceu ainda, se você conseguir identificar que não tem válvula, aí você fala, É o tem respiro. todos os elementos que eu preciso para investigar o respiro. Aí eu tenho que investigar aquela área do respiro. É uma área importante a ser investigada, que assim, eu falo, olha, menos de 5% das empresas que eu trabalho investigam o respiro do primeiro. Negligencia totalmente o respiro. Entendeu? Porque, só passa vapor ali, não passa combustível. Deveria, mas pode ocorrer de não passar vapor. Caramba, isso é maluco. Nossa, eu nunca ia imaginar uma coisa dessa. E fora esse ponto, se ainda dessa questão decorrente de não ter a válvula de transbordamento e colocar mais combustível do que o tanque aguenta, se tiver alguma obstrução no respiro, bolsão de ar, alguma coisa, por onde que vai voltar isso? No filtro. O filtro, aquela linha que eu falei que é de pressão, tem uma linha que é de retorno do combustível do tanque para o filtro, uma linha de retorno. É por essa linha vai voltar para o filtro, aí o nível do filtro vai começar a aumentar, porque o filtro está funcionando, então ele está filtrando diesel, né, novo, e ele está ainda recebendo o diesel que deveria... Com uma pressão alta, né? Porque... alta. Aí começa a vazar para o balão. Pelo balão de armazenamento do filtro, começa a vazar por conta que colocou mais combustível que o tanque aguenta, o respiro estava travado, não conseguiu extravasar, aí voltou pela linha de retorno do filtro e foi vazar no balão do filtro. E daí faz aquele chafariz, combustível mesmo, puro, combustível de diesel, S10, S500 vazando direto no solo. Pegou a trinca, pegou alguma coisa, uma junta de dilatação, né, que também é comum ter nos pisos de poço, pronto, tá ali a infiltração. E bastante nesse caso, né? Bastante nesse caso, um volume bem interessante, Marcão. Então, assim, o que é importante da questão de poço? Ok, você tem fontes que são muito batidas, os tanques, as bombas, os filtros, tem a caixa separadora, tem a área de resíduos, a troca de óleo também. Troca de óleo, né? Não coloquei, mas é importante, principalmente porque, aí eu vou colocar um outro ponto. Troca de óleo, normalmente, né, a realidade que eu vejo, principalmente aqui no sul, né, as trocas de óleo, eu não sei que promoção os fabricantes fizeram no passado de vender tanques de óleo queimado aos montes, tanques de 1.000 litros, 3.000 litros, normalmente eram de parede simples, o dono do poço nunca olha para aquilo, nunca tem uma manutenção, uma limpeza. Quem dirá, já que ele é de parede simples, eu não consigo colocar um sensor de monitoramento, né, de presença de líquido, a gente chama de interstício no tanque, porque ele não tem espaço intersticial, né, porque ele é parede simples. E esse tanque fica ali, e também é nunca uma área, às vezes, que o pessoal olha com carinho, que tem que olhar, investigar, avaliar esse tanque. Tá, esse tanque é de óleo queimado. Alguma vez ele já foi feito estanqueidade? Alguma vez já foi feito hidrostático? Ele realmente tem monitoramento, ele é parede simples. Se você falar que um tanque de parede simples está recebendo pressão de líquido de óleo, a viscosidade que é, parede simples, com toda, né, a ação do solo no entorno, em 25 anos não vai ter furado, é bem difícil. Pode acontecer? Pode. Olha, que bom que aconteceu isso para o dono do poço. Mas, assim, a maioria, assim, que eu hoje já ergui nas retiradas de fundo de cavo, o tanque de óleo normalmente não sai legal. Ele sai com a estrutura totalmente fragilizada quando ele é de parede simples e está sem todo esse cuidado que eu estou falando. Então, é mais uma área para investigar, né? Investigar. É isso que nós estamos falando, tem que olhar para isso. Beleza, eu tenho todas essas fontes que eu fui colocando, mas o mais importante que eu queria deixar é para o pessoal entender que ele não tem que olhar só a fonte, mas os sistemas de controle que estão associados a essas fontes e saber se eu tenho, seja pelo meio da vistoria própria da empresa de geologia ou de uma empresa parceira, né, que nem a Seixo faz vistorias, ou por laudos em si, eu tenho garantia que aquele sistema de controle está funcionando. Porque é ali o primeiro lugar que vai ter o contato com o líquido se ele extravasar da fonte. Entendeu? Então, se ela não estiver legal, não adianta eu falar que a fonte está legal, mas o sistema de controle que está previsto para ela não está. Então, isso é um recado muito importante, e saber, por meio desses elementos, poder colocar isso numa avaliação preliminar,
para subsidiar um plano de investigação, isso, né, deixa o estudo muito mais rico. Tudo isso que você falou, né? Tanque, bomba, os controles, o respiro, tanque de óleo queimado, filtro de diesel, as caixas de passagem, piso, né? As juntas de dilatação do piso, canaleta, separadora, bastante coisa. Mais alguma dica aí, Felipe? Algum outro ponto? Uma outra dica que é importante ter que também é um sistema de controle, que eu falei ali, que é o sistema de monitoramento ambiental, né, que, na verdade, o nome oficial pela BNT é Sistema de Monitoramento de Detecção de Vazamento, é SMDV, que, às vezes, não é todo posto que tem, é uma realidade ainda distante, né, não aqui no Sul é regramento, né, no Sul eu falo realmente nos 3 estados, mas, assim, para outras regiões do Brasil não é obrigatório ainda, tem muitos postos que não tem, que é um sistema que eu falo que é amigo da geologia e mais amigo ainda do dono do posto, porque ele é um sistema eletrônico onde eu vou ter um sensorzinho simples que avalia só a presença de líquido. Claro, tem alguns que diferenciam se é água ou se é combustível, mas no Brasil acho que eu vi uma vez esse caso, mas que funciona com uma questão de um fechamento e abertura de circuito para mandar um alerta para uma central que está normalmente dentro da conveniência do posto e tirar um extrato para falar assim, ó, tal dia tinha líquido, tal dia tinha líquido, tal dia não tinha. E você pegar esse histórico e avaliar, pô, desde quando esse posto, nossa, mas todo dia tem líquido. Puxei o extrato aqui, todo dia tem líquido. Opa, já vi que o cuidado assim não é aquelas coisas. Pô, ligo o alerta de novo, daí eu conecto de novo com aquele ponto. Se eu sei que tem líquido toda hora sendo acusado pelos sensores, e daí eu olho o sistema de controle e não está legal, pronto, tenho duas situações que vão me levar uma outra observação no meu plano de investigação, né? E desse monitoramento, um ponto importante falar é que esse monitoramento ele está tanto no SAMP de bomba, de filtro, SAMP de tanque, apesar que tem muitos estados que não compram o SAMP de tanque, mas a norma a NBR exige, e está no interstício, na camisa, né, que a gente fala dos tanques, nesse espaço vazio entre as 2 paredes. Outra coisa também que eu falo, até uma explicação que eu dou muito para o revendedor viu que o sistema de monitoramento acusou que tem líquido na camisa do tanque? Calma, não se desespera, não quer dizer que o tanque está furado. Realmente temos um grande problema que o tanque está furado. Mas, assim, pode ser uma questão de uma água externa, ou um líquido externo, que veio pelo espio de monitoramento, o cabeçote desse sensor não estava bem vedado, não foi bem instalado, e acabou entrando água, né, de fora para dentro e está acusando o sensor lá embaixo. Então, antes de fazer também todo esse alarde, preocupar em tirar os cabelos do dono do posto, porque o sensor está mostrando, calma, pede para uma empresa especializada, abre aquele sensor, tire aquela rosca, que a gente chama, no jargão do instalador, de cabeça de porco, né, o pessoal chama. Tira a cabeça de porco, levanta o sensor e avalia se é água ou se é combustível. Você vai conseguir sentir pelo cheiro, pela cor que você vai extrair do líquido. Então, calma, também é uma dica que eu dou para não entrar em desespero de maneira antecipada. Felipe, a gente está falando aqui o que precisa ser feito, né? Então, tudo isso aqui precisa ser feito. Pelas suas andanças no Brasil, você conhece bastante o Paraná, mas você também conhece os outros estados do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, sei lá, um monte de lugar aí. O que é obrigatório nessa coisa toda que a gente falou aqui? Então, o que é obrigatório? E daí eu falo que o gerenciamento de áreas contaminadas de postos ainda está muito intimamente ligado ao licenciamento. Né? Então, é assim, o que eu falo, né, tem variâncias dessa cobrança de estrutura pelos estados do Brasil, mas o que existe as normas técnicas de postos, de instalação, de sistemas de controle a nível de NBR são muito claras em como tem que instalar, que material, distância, recuo, tudo isso, onde que tem que ter sistema de controle, onde não tem que ter, como que tem que fazer o teste de tanquidade, como tem que fazer, o que deve conter no relatório do teste de tanquidade, o hidrostático, isso tudo tem norma para plano de manutenção, tem norma para fabricação. Nossa, olha, se tem um setor que é normatizado pela NBR, é o comércio de derivados de combustível. Legal. Então, assim, a primeira questão parta desse pressuposto, avalie se o estado onde você está tenha esse nível de cobrança na estrutura.
Se não tem, você chegar em casos que não é comum, eu peguei várias vezes, estou falando tudo, tem que ter SAMP, tem que ter SPIL, mas eu cheguei já em regiões que não tem SAMP, Marcão, que a bomba está direto no solo, Nossa que Senhora. o tanque, a descarga é em alvenaria, é em cimento, Vixe. ou é em solo compactado. Você já vai ligar o alerta que o teu plano de Sim. investigação vai ter que ser muito mais robusto, porque eu vou ter uma possibilidade de fonte, né, tenho fontes suspeitas ali aos montes, né? Sim. Porque eu tenho ausência total de sistemas de controle, porque o Estado não cobra isso no licenciamento. E a outra questão é em relação aos laudos. Né? Os laudos são obrigatórios na maioria dos estados, principalmente laudos de estanqueidade, né? São obrigatórios. O hidrostático, igual eu falei, infelizmente não é em todos os estados, e é ele, na verdade, que avalia as condições de estrutura desses meus controles, né? Desses meus SAMPs, desses meus SPILs, ele, mas não é obrigatório. Então, também, se não tem, se você pega um relatório e também está tudo estanque, só com texto, uma tabela, uma Entendi. Aí o cara fez da casa dele, sem nem ir no posto. Infelizmente, assim, esse mercado, por conta do preço, muita coisa, infelizmente, eu vou fazer um parênteses aqui, para o pessoal entender por que isso aconteceu, e tem pessoas mais antigas, né, que eu na área que poderiam explicar até isso muito melhor. Mas antes existiam setores de engenharia muito bem estruturados nas companhias, né, nas antigas... na ESSO, na Texaco e tal. Texaco, existiam setores de engenharia que acompanhavam, Marcão, desde o projeto, né, para ver a curvatura da linha, por mais que as linhas eram de ferro galvanizado, para ver se estava ok, acompanhamento na obra, com o fiscal de obra, com acompanhamento até o SBILT, entrega de book de obra, era nesse nível. E o dono do posto só pagava ou pagava no contrato, porque a bandeira pegava e fornecia tudo. Só que isso foi desmantelado quase completamente. Hoje eu tenho setores de meio ambiente nas distribuidoras, mas de engenharia pouquíssimas tem, assim, então foram caindo. Né? E com isso essa responsabilidade passou diretamente pro dono do posto, o operador, né? Salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. Ele vai contratar quem? Se ele não tem um assessoramento técnico para explicar por que é mais caro, mas é importante fazer daquele jeito, ele vai pegar o mais barato. Ele vai pegar o que não tem certificado de instalação, que vai fazer o mais rápido porque ele precisa abrir o posto e por aí vai, e depois o problema de gerenciamento de áreas contaminadas vai acontecer com o passar do tempo, com toda certeza. Então, assim, se você não tem essas documentações, que não é todos os estados que exigem, isso é muito forte, eu falo aqui no Sul, o licenciamento é bem regrado nessa questão de documentos técnicos para o licenciamento para avaliar a estrutura. Você vai subindo já mesmo São Paulo, tudo mais, isso vai caindo, é notável. Você vê estruturas, que nem eu falei, em alvenaria, sem SAMP, sem nada, sem monitoramento. Então, se tem isso, tenha ciência que provavelmente o teu escopo, dentro do possível, desde a varredura, já vai ser maior. Já vai ser maior, porque você tem uma ampla possibilidade de contaminação em diferentes pontos daquele empreendimento, entendeu? Contaminações já se cruzando e por aí vai. Bom, para a gente terminar aqui, como é que você vê o gerenciamento de áreas contaminadas em postos pelo Brasil? Você acha que está incrementando? Porque nós demos juntos aulas aí para órgãos ambientais, e os órgãos ambientais tiveram outras aulas de outras coisas com outras pessoas. Então, eu aqui, né, dando as aulas, acho que a coisa vai ficar melhor, né, no sentido que o órgão ambiental vai exigir mais. Mas você que anda mais pelo Brasil aí, o que você acha? Então, Marcão, eu vejo que tem melhorado sim. Por mais que ainda o feijão com arroz ainda está muito forte, que é o poço, só que as pessoas estão começando a fazer o questionamento se o poço serve para alguma coisa ou não. Tudo ainda está muito baseado no poço. Eu vejo isso ainda muito forte, ainda é o que eu vejo. Mas, assim, eu vejo as pessoas começando a questionar a qualidade do resultado do poço. E, a partir dele, iniciar um gerenciamento de áreas contaminadas se aquele resultado é frágil, né, não representativo por conta do perfil do poço ou de características construtivas, né, de materiais e tudo mais dos poços. Mas eu vejo ainda muito isso, é forte, de longe, e as investigações acabam vindo
ainda por posições ali elementares do técnico A, do técnico B, está realmente se capacitando, está realmente correndo atrás do Senac, de tantas outras, né, instituições que têm cursos livres e por aí vai. Aí eu vejo essa força motriz. Quando eu não tenho isso, eu vejo ainda muito o feijão com arroz acontecendo no mercado, mas assim, aí, claro, isso eu estou falando, principalmente quando tem muito esse contato da contratação do operador. Quando a contratação é pelas bandeiras, porque tem um contrato por trás, aí você vê um nível de trabalho, né, normalmente acontecendo mais robusto, dando cuidado ali para as varreduras iniciais, para as avaliações preliminares, para fazer um plano de investigação que fuja do feijão com arroz. Tem questões ali, se esse passivo é para vender o posto, ou se não é para vender, também tem ainda isso. Às vezes a gente vê que tem claramente uma diferença de escopo quando tem situação por meio das bandeiras. Mas, assim, de maneira geral, eu vejo que está evoluindo, mas muito pela força de elementos, né, representantes aí pelos vários estados, que eu agradeço que estão fazendo isso, que é muito importante, mas ainda muito deriva do posto, da avaliação do posto, disso. Tem estados, né, que colocam ali, assim, um plano de monitoramento de postos, assim, instituído como um regramento no licenciamento para movimentar ou não o GAC. Então, tamanha a importância do posto, tamanha a questão da gente saber se a gente não está instalando poção ou até construindo de maneira errada o uso de materiais e tudo mais, que eu ainda vejo, né? Às vezes eu vejo o pessoal construindo posto de monitoramento como se fosse postos tubulares. Sim. É diferente, daí é totalmente... Então, ainda tem isso, mas eu vejo uma melhora, né? Suspeito aqui no Paraná, eu vejo o nível muito alto, Rio Grande do Sul, né? São Paulo também, quando consegue ter a atenção para postos, né? Porque eu sei que São Paulo é complicado, porque tem as indústrias, mas quando consegue não atenção nos hidrocarbonetos, vem algo de melhor nível. Minas Gerais também, então eu vejo isso em alguns estados tendo, né, despontando um pouco mais, e nos outros daí eu vejo os elementos, pessoas, aí os servidores que estão fazendo, né, muito bem seu dever de casa, às vezes até mais, e correndo atrás até por conta, né, para melhorar o nível dos estudos. Legal. Bom, Felipe, muito obrigado, foi muito bom aqui, eu mesmo aprendi bastante, eu imagino que os nossos ouvintes também tenham gostado e tenham aprendido bastante. Espero que daqui para frente olhem melhor aí essas fontes potenciais, suspeitas e primárias. Obrigado, Felipe. Até o próximo. Que isso, Marcão. Eu que agradeço mais uma vez e sempre precisar estamos aqui. Obrigado mesmo por esse canal, por essa forma, porque é muito conhecimento que é trocado. Eu sou suspeito, sou fã número 1 dessa ferramenta e de todo o trabalho que você faz. Tá bom? Abração. Valeu. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio e tenham compreendido o básico sobre a identificação das fontes potenciais, suspeitas e primárias. Você pode estar pensando, já sei o que pode vazar, já sei o que acontece com o vazamento no meio, mas é difícil ter certeza de onde vazou. E mais ainda, ter certeza de quais dessas inúmeras, né, esse monte de fonte aí, não vazou. Como poderíamos fazer um screening adequado que complementa essa avaliação preliminar? Bom, essa é uma pergunta interessante e isso nós vamos tentar desenvolver nos próximos episódios dessa série. Não percam. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio e que estejam gostando dessa série especial de GAC em áreas com hidrocarbonetos. Agradeço demais a atenção de todos e todas vocês. Espero que esse episódio ajude vocês aí no dia a dia. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente a newsletter está na descrição desse episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros do Apoia-se, que mantêm a gente no ar todas as semanas, e aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratória Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.